Olá, eu sou Sidney Miranda, sou fotógrafo de moda. Sejam bem-vindos a mais uma aula de fotografia aqui do projeto Memórias Construídas. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre construção de linguagem de fotografia e eu mostrei uns exemplos de fotógrafos brasileiros que têm linguagens distintas e que trabalham com diferentes tipos de equipamentos. Então, a ideia também é que a gente entenda que dentro do que a gente tem disponível, que a gente compreenda o que a gente pode montar, o que a gente pode produzir dentro disso, né? E hoje a gente vai entender um pouco sobre esse processo de captação de luz, a partir do momento em que a gente trabalha com uma câmera ou com o próprio celular mesmo. Que a gente entenda um pouco dessa captação de luz para que a gente desenvolva uma autonomia, né, na hora de fotografar e de entender quais são os critérios que nós vamos escolher na hora de registrar essa foto de uma maneira mais autoral e também para que a gente entenda quais são os recursos disponíveis para que a gente use, né, e capte essa imagem. Dentro disso, nós vamos falar hoje sobre 3 pilares principais dentro da fotografia, que são a abertura do diafragma, a velocidade do obturador e o ISO. Todos esses pilares, eles funcionam tanto numa câmera digital, como numa câmera analógica ou dentro do próprio celular. Por mais que no celular exista de maneira mais automática, né? Ele vai fazendo essa criação de maneira mais automática de acordo com o que cada celular e cada fabricante vai considerar que seja um pilar que possa ser regulado mais ou menos, e dependendo de qual é esse critério, né, para ter uma nitidez da imagem, por exemplo. A gente vai entender que nos celulares ele vai acontecer e também que se a gente usar, por exemplo, o celular numa função da câmera Pro ou que exista uma função que deixe você mexer um pouco mais nessas configurações, ele já vai conseguir te mostrar um pouco desses 3 pilares, né? Ou pelo menos algum deles vai poder ser mexido na hora de fazer a foto e tudo mais. Então, a gente já começa a criar uma autonomia maior dentro dessa captação de luz e entender também quais são esses recursos e como trabalhar eles através dessa linguagem também. A ideia aqui é que a gente entenda a lógica dessa captação. Não exatamente que a gente se apegue só a termos técnicos, mas que a gente entenda o porquê a foto é captada daquela maneira. Porque existe esse resultado final, né, dentro da fotografia. O porquê que aquela foto ficou mais nítida ou menos nítida, tremida e tudo mais. Então a gente vai aqui entender mais sobre esses pilares e pensar um pouco, né, sobre essa captação de luz. Pensando que, se a gente lembrar um pouquinho das aulas anteriores, eu disse que fotografia, a palavra fotografia, vem do grego, foto quer dizer luz e grafia, escrita. Então a gente vai guiar também esses pensamentos pensando nessa escrita com a luz, para criar essa assinatura e também entender um pouco sobre esse processo. O primeiro pilar que nós vamos falar vai ser sobre a abertura do diafragma. Também a gente vai chamar ele só de abertura, assim. Não tem uma necessidade, né, de falar abertura do diafragma, porque a gente também está a fim de entender mais a lógica em cima dele e tudo mais. Se a gente for pesquisar mais a fundo, geralmente a gente vai achar pelo nome de abertura mesmo, e é assim que nós vamos usar também. A luz, ela é captada através de uma objetiva. O que seria essa objetiva? Objetiva é esse conjunto de lentes que existem aqui dentro, né? Então, se a gente for pensar, geralmente a gente chama tudo isso de lente, mas dentro dela, que no caso é a objetiva, existem um conjunto de lentes, e esse conjunto de lentes captam essa luz. Então, por meio desse orifício que tem dentro, essa luz é captada e passada para o corpo da câmera, e essa luz é captada por meio da abertura.
né, por meio da abertura do diafragma. A gente vai entender primeiro da onde vem essa luz, né, e de como que ela é captada nesse primeiro instante. A luz passa pela abertura, né, dessa lente, dessa objetiva, e capta essa luz e passa essa luz para o corpo da câmera, por exemplo. E a abertura ela vai ter sua diferença pelo tamanho desse orifício que passa a luz, né? Ele sempre é representado com um número depois da letra F, e esse número quer dizer o diâmetro desse orifício por onde a luz passou. E também a gente vai entender que quanto maior o número depois do F, menos luz entra, e quanto menor o número depois do F, mais luz entra. Por quê? Essa medida é inversamente proporcional. E tudo isso vai depender também da questão da luz, né? Se a gente precisa que mais luz entra ou que menos luz entra, e também de uma questão estética também, né? Que a gente vai entender mais para frente que tudo isso a gente consegue fazer uma foto mais desfocada ou menos focada, com um fundo mais desfocado, e tudo isso a gente vai usar a abertura como essa captação de luz para fazer esses efeitos dentro da foto. O segundo pilar que nós vamos falar hoje é sobre a velocidade do obturador. A velocidade do obturador ela é o que vem depois dessa captação da abertura, né? A gente vai entender que elas vão ser usadas sempre em conjunto, todos os pilares que eu falei aqui vão ser usados sempre em conjunto, mas ela vem depois dessa primeira entrada de luz por meio da abertura. Fisicamente, ela é representada por duas cortinas. Essas cortinas, elas têm a velocidade diferente de acordo com o que é solicitado, né, na hora que a gente vai fazer essa fotografia. Então, dentro do espaço de 1 segundo, ela exerce uma velocidade de captação entre as cortinas. E essa representação também é feita através de 1 barra o número solicitado. Então, quanto maior o número, mais rápida essa foto vai ser captada. Aqui nós estamos falando de frações, né? A gente está falando de frações de segundo também. Então, se uma foto foi feita em 1/100, quer dizer que essa foto foi feita em 0,01 segundo. E se ela for 1/1000, ela foi feita em 0,001 segundo. A gente vai entender que uma foto, por exemplo, feita em 1/100 em 1/1000, elas têm essa diferença de velocidade entre elas. E dependendo do efeito que você quer causar na imagem, esse número tem uma relevância muito importante dentro da fotografia, né? Como nesse exemplo aqui, que a gente vê que existem velocidades diferentes, né, desse obturador, dessa captação e dessa cortina, e dentro do mesmo espaço de tempo, mas com velocidades diferentes, a gente percebe como que essa cortina capta mais rápido, dependendo do valor que está depois dessa barra, né? Então, é interessante a gente perceber que existe essa diferença de tempo, né, e diferença de captação entre cada uma dessas velocidades. E isso serve para que a gente, dentro da fotografia, por exemplo, a gente consiga captar alguém pulando e congelar essa imagem no ar, ou também que a gente mostre rastros, né, de pessoas passando também, que cause essa foto mais tremida e tudo mais. Então tudo isso também vai depender de uma questão estética e dependendo do que você deseja dentro dessa fotografia. Tanto que é muito comum, né, nos celulares, por exemplo, que por ser no automático, quando você está num lugar que precisa de um pouco mais de luz, geralmente ele diminui essa velocidade e a foto tende a ficar um pouco tremida. Exatamente por isso, porque ele precisa diminuir algum recurso para que aquela foto ainda consiga ser vista, né? Mas que, como uma consequência, quando você diminui essa velocidade, é que essa foto pode ficar tremida. E se esse não for o efeito desejado, é bom que você pense em quais outros recursos você pode usar para que você consiga captar essa imagem. E por último, nós vamos falar do ISO. O ISO é esse processamento da captura fotográfica, né? Ou também a sensibilidade desse sensor ou filme. Por quê? Quando você compra um filme de câmera analógica, ele vai vir com a informação do ISO. Porque a gente, quando vai fotografar analogicamente, a gente precisa saber mais ou menos qual vai ser esse registro para que a gente escolha esse ISO. Por exemplo, se você vai fotografar numa luz do dia, num lugar aberto, você pode facilmente escolher
um filme de ISO 100. Mas se você vai precisar fotografar algo que seja à noite, ou que tenha essa necessidade de um pouco mais de captação dessa luz, você pode comprar filmes com ISO 400 e 800. Claro que vai ter uma diferença, né, de preço entre eles e tudo mais, mas no digital essa lógica ainda acontece. Só que por meio da câmera ou do celular, você consegue trocar esse ISO muito mais rápido e sem você precisar trocar isso da câmera a todo momento, né? Então você vai escolher de acordo com a sua necessidade e sua escolha dentro da fotografia e entender qual vai ser esse tipo de captação. A gente vai entender que com o ISO, quanto maior esse número, mais sensível à luz esse processamento vai ser, né? Mais luz ele vai deixar que processe, né, e que faça essa foto acontecer. E quanto mais baixo, menos luz vai existir nesse processamento. A única questão é que quanto mais luz você usa através do ISO, né, quanto maior esse número que você usa através do ISO, mais ruído essa imagem pode ter, né? Como a gente vê nesse exemplo, que quanto maior esse número, mais ruído essa imagem carrega. E com isso você vai conseguir esse efeito granulado na foto, que dependendo da ocasião não é tão interessante, ou você também pode usar isso como uma assinatura, né? Se a gente for pensar em fotos de casamento, por exemplo, geralmente elas não têm esse ruído porque a imagem precisa ser o mais limpa possível e tudo mais. Mas, se você gosta desse efeito, você pode usar também como uma assinatura e um início também de uma linguagem fotográfica, né? Por meio também, às vezes, de fotos de editoriais de moda e tudo mais, a gente já consegue ver o uso desse ruído como uma linguagem, né? E como uma assinatura também dessa fotografia. Então, hoje, o objetivo é que a gente entenda que tem que existir um equilíbrio entre esses três pilares para que a fotografia aconteça, para que essa captação de luz aconteça, né? Através da abertura, da velocidade e do ISO, nós conseguimos fazer combinações que mostram possibilidades de fotografia. E isso requer prática, porque mesmo que a gente entenda um pouco desses três, vai ser a combinação deles e a forma como cada um combina que também vai trazer essa assinatura fotográfica. Nas próximas aulas eu vou detalhar um pouco mais sobre esses processos e sobre como esses registros em cada um desses pilares influenciam dentro da fotografia e dessa captação de imagem. E para agora eu tenho uma proposta de atividade que é a gente pegar nossas fotos que nós temos no celular ou que tem em algum computador e olhe os detalhes dessa foto, né? Olhe nessas informações que vêm dentro da foto. Por exemplo, eu peguei uma foto que tem no meu celular, que eu fiz, e olhei nos detalhes para entender um pouco mais sobre quais são essas configurações. Então, eu gostaria que você olhasse esses três pilares grifados na foto para que você entenda um pouco sobre como essa foto foi construída e quais são esses três pilares e as diferenças entre eles. Entenda e você pegue exemplo de fotos feitas de dia e de noite para que você entenda também quais são as diferenças que foram usadas na hora de captar essa imagem, mesmo que ela tenha sido feita automaticamente ou que você clicou essa foto do celular e tudo mais. Então, é muito interessante a gente perceber quais são essas configurações e entender também um pouco sobre como essa foto foi construída. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!